gostaria de chamar, sem mais delongas, Letícia Hoffmann, para falar sobre numerologia quântica. Muita gratidão estar aqui conosco, de novo, com essa competência que lhe é peculiar. Olá, boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E antes de eu começar a minha aula, eu senti da gente fazer uma ativação. Então, eu vou pedir para todos vocês colocarem a mão aí no cardíaco de vocês, no coração de vocês, respirarem fundo um instante, se conectarem com a centelha de vocês, e repetirem no coração de vocês essas palavras. Consciência infinita. Abro-me para essa sagrada experiência. Peço que me conecte com aquilo que há de mais sagrado e que eu possa receber todas as informações para o meu processo de despertar da consciência, conectando-me com a minha missão e propósito nessa existência. Sou grato. Respira fundo, sente essa energia que está muito forte, estou sentindo o meu cardíaco bastante expandido. Espero que vocês também sintam essa energia daí. Podem ir voltando. E vamos lá, né, para a nossa aula de hoje. Senti em fazer essa ativação com vocês, para que vocês consigam, né, se conectar com essa energia, com tudo aquilo que eu vou trazer, com o que os outros palestrantes vão trazer também. E foi interessante porque eu senti um chamado no meu coração muito grande para falar sobre propósito e missão de vida, né? De uma forma um pouco mais diferente, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui os meus slides. Então, gente, encontre, né, o seu propósito através da numerologia e se torne mestre de si. Por que eu gosto de trazer isso, né? Que nós precisamos ser mestres de nós mesmos. A gente está vivendo a era de Aquário, né? O Leandro falou, ali o Carlos Torres falou sobre esse novo momento do nosso planeta, que é um momento onde a gente precisa despertar para a nossa verdade do nosso ser, estar em conexão, né, com a nossa essência divina. A gente já viveu tanto tempo, né, dormindo, digamos assim, longe da nossa essência, e a gente está vivendo um momento ímpar na humanidade, que é esse momento de despertar da consciência, onde a gente consegue acessar a energia das dimensões mais elevadas, onde a gente consegue acessar coisas que muitas, né, os nossos ancestrais não tinham tanto acesso, né? Nós passamos tanto tempo adormecidos e agora é o momento da gente começar a despertar. E antes de eu começar a falar sobre numerologia, eu queria falar um pouquinho da minha história, né? A numerologia veio na minha vida num momento de despertar, né, espiritual. Foi quando eu comecei a ter essa busca pela divindade, né? O que era a divindade? Eu queria poder sentir dentro de mim essa essência divina, e a numerologia veio como uma ferramenta para me trazer um direcionamento na minha vida. E aí, então, eu consegui entender o que eu tinha para fazer aqui e, principalmente, né, qual era o meu papel dentro desse todo, né? A gente costuma dizer que quando a gente nasce para ser maçã, uma árvore que dá maçã, ela não vai dar laranja, né? E quando cada um de nós assume o nosso papel dentro dessa existência, dentro desse todo, a coisa vai funcionando, a coisa vai fluindo. Então, a nossa vida depende muito desse despertar de consciência, por isso se abram para esse processo, tá bom? Então, vamos lá. O que é a numerologia quântica, né? Às vezes as pessoas olham esses termos quântico, né, e não parece uma coisa assim... Até eu às vezes, sofro um pouco de preconceito, porque foi o nome que eu utilizei para divulgar meu trabalho, né, e registrei a marca, justamente porque o quântico fala sobre aquilo que é intangível, é aquilo que a gente não vê, né? Então, quando eu comecei a estudar física quântica, eu comecei a entender, nossa, tudo é onda. Então, as coisas estão muito além daquilo que eu estou observando, né, com o que os meus olhos conseguem ver. E a numerologia é uma ferramenta milenar,
ela traz uma expansão de consciência para a gente entender quem nós somos e o que a gente está fazendo nessa experiência terrena, né? Então, muitas vezes, a numerologia traz essa abertura de caminhos para a gente conseguir ter um direcionamento e saber para onde a gente vai. E é essa expansão de consciência que eu quero trazer com o meu trabalho, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, qual é o verdadeiro propósito da existência? Vocês já pararam para se perguntar? Muitas vezes a gente vê cursos, né? Venha fazer o curso e descubra o seu propósito, através de tal coisa e tal. Mas qual que é o verdadeiro significado da vida? Qual é o verdadeiro propósito da existência? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente pensa no verdadeiro propósito da vida, às vezes a gente tem uma noção assim, o meu propósito de vida é trabalhar com tal coisa. O meu propósito de vida é fazer tal e tal coisa. Na verdade, gente, essas são uma extensão daquilo que é a verdade sobre o propósito da existência. E tem um livro chamado Cartas de Cristo que diz essa frase aqui: o seu verdadeiro propósito na Terra é o de expressar em pensamentos, palavras, desejos e realizações a divindade que há no seu ser. Quando a gente entende isso, a gente entende que tudo é perfeito como é. E aí a gente começa também a entender que o nosso maior propósito nessa existência é o despertar de consciência para a nossa divindade, né? E até, inclusive, falando sobre isso, eu quero recomendar para vocês 2 livros. Um deles é o Carta de Cristo e o outro é esse aqui, ó, O Antigo Segredo da Flor da Vida. Tá? Esse livro aqui, ele é um livro fantástico, porque ele fala sobre os segredos da existência e ele faz a gente entender por que tanto tempo a gente ficou adormecido para essa verdade de quem nós somos, daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, né? E muitas vezes a gente se desvia disso, a gente fica, né? Eu estou preocupada com casa, carro, apartamento. Será que a vida é só trabalhar? Será que a vida é só estudar? Será que a vida é só ganhar dinheiro? A vida está além disso. E às vezes a gente não consegue enxergar. E para isso a gente precisa despertar a nossa consciência para viver a verdade do nosso ser, que é despertar a nossa divindade, tá? E aí, o que é um propósito e missão de vida? Vocês já pararam para pensar o que é propósito e missão de vida? Eu vou colocar aqui para vocês a visão segundo a numerologia quântica, que é esse método de trabalho que eu desenvolvi, tá bom? O propósito e a missão de vida são formas de expressar, né, a sua divindade na Terra. Então, assim, o propósito primordial de todos nós não vai mudar. É o mesmo para todas as pessoas, expressar a nossa divindade aqui na Terra. O que vai mudar é que cada um de nós tem uma forma de expressar isso. E a forma de expressar isso é individual, né? Mesmo nós fazendo parte, né, da consciência universal, todos sendo um só, nós individualmente estamos vivendo uma experiência. E essa experiência vai nos levar a essa expressão da nossa divindade, tá? Então, o objetivo da numerologia é trazer esse direcionamento para a forma como a gente expressa a nossa divindade no mundo, tá? Então, quero desmistificar algumas coisas aqui com vocês, né? O propósito e a missão de vida são uma extensão de quem nós somos, tá? Uma extensão, é o nosso braço, né? É uma extensão de nós. Não é algo que está lá fora, sabe? Intocado, não. É algo que está dentro. É uma extensão de quem eu sou. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu faço um mapa numerológico, às vezes as pessoas ficam assim: ai, meu Deus, essa é a minha missão, eu já sabia, eu já sinto isso. Por quê? Porque é uma coisa que está em você. É uma coisa que você já é, que você vai levar para o mundo. Não é uma coisa que está lá fora, não é uma profissão, não é uma coisa que você faz, é uma coisa que é aquilo que está dentro. Por isso que quando a gente entende isso, a gente não fica mais naquela busca incessante por algo lá fora e a gente começa a entender que a gente precisa expressar a nossa autenticidade, né? Então, quando a gente expressa a nossa autenticidade, quando a gente é verdadeiro com as nossas ações, com as coisas que a gente deseja para a nossa vida, que a gente impacta no coletivo, todas as curas coletivas vão acontecendo, né? Porque a gente se conecta com o nosso verdadeiro ser. Então, assim,
O propósito e a missão são duas coisas simples. Elas não são coisas que estão lá fora, sabe, longe, que eu não enxergo, que tá distante de mim. Ao contrário, são coisas que estão dentro de mim e é uma expressão do meu ser. Eu costumo dizer que é aquilo que a gente faz que é como se fosse com um pé nas costas. Eu consigo fazer de qualquer forma porque é uma extensão de mim. É como a numerologia. Quando eu comecei a trabalhar com numerologia, eu comecei a perceber que isso era uma extensão de mim. E aí depois, posteriormente, eu fui vivendo experiências nos quais os meus mentores se apresentaram e uma das minhas mentoras me falou: você trabalha com esse tipo de ferramenta desde o tempo da Lemúria. E aí foi quando eu comecei a acessar essas memórias, né? E aí eu comecei a entender muita coisa. Por isso que eu falei para vocês estudarem aí alguns livros, né, que contam a história, porque muitas das coisas que a gente aprendeu no decorrer da nossa existência são coisas que não são a verdade sobre o universo e sobre o nosso ser também, né? Por isso até que eu indiquei para vocês aquele livro ali. Tem um outro livro do próprio Carlos Torres também, que eu até deixei aqui do lado para mostrar para vocês, que é esse aqui. Esse aqui, ó, A Era de Ouro, não sei se vocês já leram. O Carlos Torres também fala sobre isso nesse livro, é um livro fantástico, tá, gente? Então, assim, ó, trouxe aí dicas para vocês, para que vocês se conectem com a verdade do ser de vocês e despertem, que é isso que a gente precisa, tá bom? Então, segundo a numerologia quântica, né, o propósito é aquilo que a gente, é o número que a gente chama de predestino, né? Então, o propósito de vida é o que a gente veio fazer na Terra, é uma extensão de quem nós somos, é uma expressão do nosso ser, tá? Dentro dessa existência. Como que a gente calcula esse número? É um número muito simples de ser calculado, né? Mas eu não falo ele tanto nas redes sociais, justamente para não ter essa distorção que as pessoas fazem de propósito, assim, meu propósito é só isso. Não tira isso da tua cabeça. O teu propósito e tua missão de vida é algo que você vive no seu dia a dia, é algo que você vai expressar como uma extensão do seu ser. Então, a gente calcula o número de propósito de vida pelo número de letras do nosso nome de batismo. Tem que ser aquele nome completo, tá, gente? Aquele que está lá na certidão de nascimento. Você vai contar o número de letras que tem, vai fazer a redução de 1 a 9, né? E aí, com exceção de 11 e 22, que são dos dois números mestres, e aí a gente vai descobrir depois o que significa cada um desses números de propósito de vida. Então, aí, anotem aí, galera. Pega o nome completo de vocês, escreve no papel e numa caneta, né? Com papel e caneta. Conta quantas letras tem. Vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Maria da Silva. Então, Maria da Silva tem aqui 12 letras, certo? 12 letras a gente vai reduzir, fazer a redução teosófica, né? 1 mais 2 que vai dar 3. Então, o propósito de vida da Maria aqui é 3. Vou dar um tempinho aí para vocês irem fazendo. Vou conferir aqui o chat, se alguém está com alguma dúvida. Tá? Então, agora, vamos lá. Missão de vida. Depois que eu vou explicar para vocês o que é cada um desses, tá? Mas agora eu só vou explicar como calculo. Missão de vida é algo que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, assim, é aquilo que a gente veio ensinar para o mundo. É a expressão dos nossos dons, tá? Então, independente da profissão que a gente escolhe, de que caminhos a gente vai escolher, a gente tem que expressar a nossa missão de vida como se fosse uma extensão do nosso DNA, tá? É algo que a gente precisa fazer que às vezes é um pouco mais trabalhoso do que o propósito, né? O propósito, ele indica muito as facilidades que a gente tem na vida material, nos acontecimentos. A missão de vida é algo que a gente tem que se esforçar, tá? E a gente calcula o número de missão de vida pelo dia mais o mês de nascimento, tá? E aí a gente faz a redução de 1 a 9, com exceção de 11 e 22. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Uma pessoa que nasceu no dia 25 de dezembro. 25 mais 12 dá 37. Tirem print dessa tela aí, quem não consegue anotar, tá, gente? 25 mais 12 dá 37, 3 mais 7, 10. Ainda tá abaixo, né? 1 a 9, 11 e 22. Então, a gente reduz novamente, né? 1 mais 0 dá 1. Só não vai reduzir quando dá 11 e 22, tá?
quando, por exemplo, somou ali, quem nasceu no dia 11 do 11, somou 11 mais 11 vai dar 22, não reduz, tá? O resto dos números todos têm que fazer a redução para dar um resultado de 1 a 9. Se fechar 11 ou 22, não reduz. Certo, gente? Entendam o seguinte, tá? Quando vocês, a formação da personalidade de vocês acontece do nascimento até os 9 anos, tá? Tudo que acontece a partir dos 9 anos é o amadurecimento do que aconteceu nesse primeiro ciclo. Então, o que acontece? Nome de casamento, ele não deve ser usado para esse tipo de cálculo. Para falar bem a verdade para vocês, a gente não usa nome de casamento para nenhum cálculo dentro da numerologia, só para fazer análise da assinatura e para ver a expressão que esse nome de casamento traz. No entanto, o nosso nome principal sempre vai ser o nome de batismo. Então, às vezes acontecem casos. Mas quando a criança tinha 10 anos, teve o reconhecimento de paternidade do pai. Antes ela tinha sido registrada só com o sobrenome da mãe. A gente vai analisar esse primeiro. Logicamente, dentro do meu trabalho, eu tenho essa abordagem mais intuitiva, mais espiritual, então eu olho esse outro nome também, mas o nome de casada é diferente, porque é um momento onde a pessoa já é adulta, ela já está com a sua personalidade formada, e aí ela vai ter esse nome de casada, então ele não entra para esse tipo de cálculo, tá, gente? Continuando aqui, qual que é a diferença do número de propósito de vida para o número de missão de vida? Pode ser que algumas pessoas esse número se repita, tanto no propósito quanto na missão, tá? Não é raro, mas pode acontecer, né, de algumas pessoas terem, ou esses números também se repetiram em outras partes da nossa numerologia, isso é natural acontecer. Então, o propósito de vida é aquilo que você já traz de outras existências, tá? Experiências passadas. É uma facilidade que você vai ter para levar essa energia para o mundo, tá? É uma facilidade, ela é uma coisa que já está intrínseca em você, você só vai expressar isso, tá? É o seu lugar na Terra. Missão de vida, você também já traz essas características de vidas passadas, só que você precisa se esforçar para colocá-las em prática. Para algumas pessoas, talvez seja um pouco mais fácil, porque esse número se repete, por exemplo, nos números principais do mapa numerológico. Por isso que quem já fez mapa é um pouco mais fácil de interpretar essa parte aqui, né? Porque quando a gente olha número de alma, de expressão, de personalidade, de destino, a gente vai entendendo e fazendo esses links, tá? Então, o que acontece? A missão, ela é algo que a gente precisa colocar energia, a gente precisa ir lá e fazer, a gente precisa trabalhar. Não que o propósito não exija isso também, ele também exige. No entanto, a missão, ela é algo que a gente precisa pegar, sabe aquela coisa assim, pegar a maletinha de ferramentas e ir à luta? É o trabalho, é fazer acontecer. A missão está muito ligado a isso, tá? É algo que a gente precisa colocar em prática. Muitas vezes, se a nossa missão é um número muito diferente do resto da nossa numerologia, é algo que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Por isso que nem sempre é fácil para as pessoas lidarem com esse número de missão de vida. Não é sacrifício, tá, gente? A gente tem que fazer esse distanciamento, assim, porque parece que a vida é sacrificante, dolorida, não é isso. São aprendizados. É como se fosse aquilo que eu falei antes. A macieira vai dar maçã, a laranjeira vai dar laranja. É esse papel que a gente precisa exercer. Pensem só, se todo o universo, cada pessoa assumir o seu papel dentro desse todo, o que vai acontecer? O nosso universo vai passar para um planeta de regeneração assim, ó, muito rápido, né? A gente precisa assumir o nosso papel, então por isso que a gente tem que entender esses números e saber a diferença deles para trazer esse autoconhecimento para a nossa vida, porque o objetivo da numerologia é trazer autoconhecimento, é trazer um direcionamento, não é para a pessoa ficar com medo, né? Ai meu Deus, mas é só isso que eu tenho que fazer na vida. Porque cada número ele vai se expressar de diferentes formas. Isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Muitas vezes a gente vê na internet, vê em lugares assim, esse número é bom para negócios. Esse número... Tirem isso da cabeça de vocês. Por quê? Todos os números são espirituais, todos os números prosperam. A diferença é a forma como isso se manifesta.
Então, é bem importante vocês entenderem isso, tá bom? Todo mundo conseguiu pegar ali a questão de como calcula o propósito de vida e a missão de vida? Só me deem um ok aí. Deixa eu olhar aqui no bate-papo se tem alguma pergunta que a gente vai começar a falar. Então, ó, o propósito é a soma das letras do nome de batismo de vocês, aquele que está na certidão de nascimento, tá? Faz a redução de 1 a 9, com exceção de 11 e 22. Depois, missão de vida, soma o mês mais, o dia mais o mês de nascimento. E aí faz a redução, tá bom? Isso aí, tá? Beleza, então, continuando aqui, galera. Energia dos números, o significado do propósito e missão. Significado aqui, tá? O número 1 é o número dos inícios, da ação, do eu sou, energia masculina. Quando ele está no nosso número de propósito de vida, isso quer dizer o quê? Que a gente vem para assumir caminhos, né? Para abrir caminhos, para assumir a liderança onde a gente está, independente da profissão que você escolha, é na sua casa, é na sua família, é na sua comunidade, é nas suas amizades. Essa energia do número 1 vai te convidar a trabalhar a energia da liderança. É como se o universo te colocasse nessas posições. E é usar essas energias aí do número 1, da independência, da liderança, que você prospera. Quando a pessoa que tem propósito de vida 1 foge disso, às vezes pode ser que a vida dela, ela passe por desafios que façam com que ela consiga assumir isso, tá? Então, assim, é importante a pessoa que tem propósito de vida 1 tomar cuidado para não ser muito brusca, porque como é o propósito de vida, é o que ela veio fazer na Terra, pode ser que ela já tenha esse número em outras partes da numerologia, pode ser também que isso já vem assim como uma força, e às vezes a pessoa vem na força da imposição, e a gente sabe que a liderança, quando ela acontece pela força, ela não flui. A gente precisa realmente saber dosar esse tipo de coisa, mas assumir a liderança sabendo também guiar as outras pessoas. As pessoas que têm propósito de vida 1, elas não podem ficar esperando alguém falar o que elas têm que fazer. Elas têm que tomar atitude lá e fazer. É aquela coisa, como se fosse pegar uma foice no meio da floresta e começar a abrir caminhos. Então, quem tem propósito de vida 1 vem vai ter oportunidade de ter sucesso e prosperidade, assim como qualquer outro número, só que a manifestação disso vai ser através da energia do número 1. Quando o número 1 é o número de missão de vida. O que é, então, a missão de vida? A pessoa precisa desenvolver a independência dela, a sua originalidade, a sua ousadia. São pessoas que elas não podem ficar copiando coisas de ninguém. Elas têm que fazer o seu próprio caminho. Né? Elas têm que ser mestres de si mesmas, assim como todos os números, mas quem tem missão de vida 1 tem isso muito forte. Às vezes, são pessoas que nem gostam de estar no centro das atenções, mas é como se a vida fosse lá e colocasse elas em situações onde elas precisam estar no centro das atenções para justamente elas mostrarem caminhos. Então, a gente fala que é aquelas pessoas que vão desbravando por onde elas passam, tá? Quem tem missão de vida 1 veio para ser líder, não é para ser seguidor. Quanto mais você fica tentando ficar em segundo lugar, menos você está cumprindo aquilo que você precisa cumprir, e pode ser que muitas vezes a razão da pessoa não está conseguindo prosperar está muito ligada a essa energia aqui, né? É uma energia de ação, é uma energia de fazer, tem que ir lá e se esforçar para colocar em prática, tá? Missão de vida 2. Tá, gente? Então, o que é a missão de vida 2? O 2 é o número da cooperação, da energia yin, da paciência, da dualidade, das emoções, né? É o número da mãe que a gente fala. Então, o número 2, ele tem esse lado, assim, mais amoroso, né? Esse contato com as nossas emoções. Pode ser que as pessoas que tenham aí propósito de vida 2, elas tenham que tomar muitas decisões na vida dela, principalmente se for o número 20, tá, gente?
Quando você somou ali, isso é uma das coisas que eu faço no mapa numerológico. Eu coloco, né, o significado do número que vem antes da redução. Para fins de numerologia, de autoconhecimento mesmo, para quem quer estudar numerologia, para quem quer estudar a si mesmo, a gente estuda também os números que vêm antes, né? Eu vi até que tem algumas alunas minhas aí presentes, elas sabem que a gente sempre estuda não só a redução, como aqui é uma coisa mais, são várias pessoas, a gente não tem como olhar cada um dos números, né? A gente tem que ir para o reduzido. Mas quando a gente faz mapa, a gente olha o número maior sobre os anos pessoais. Então, por exemplo, você está no ano pessoal 1, ele veio de qual número? Ele veio do 10, do 19, né, do 28, existe diferença entre esses números, né? Aqui a gente traz eles de uma forma mais ampliada, mas quando a gente vai para essa busca do autoconhecimento, a gente tem que ir aprofundar e olhar mais profundamente esse número que vem antes. Então, quem tem propósito de vida ou missão de vida que vem do número 20, está falando sobre uma pessoa que precisa tomar muitas decisões. Só que o que é interessante? O número 2 fala sobre a gente assumir uma posição de coadjuvante, digamos assim, né? De apoiar outras pessoas, apoiar outros líderes. Por isso que quem tem propósito de vida 2 é muito uma energia de diplomatas, né? Sabe essas pessoas que trabalham como de diplomatas dos países, né? Fazendo, mediando essas coisas e tal, é muito uma energia de um diplomata. Ou seja, ele é um líder, só que ele está coadjuvante do líder maior. Vocês entendem? Então, assim, é uma liderança que ela não é tão explícita quanto a do número 1. A do número 1, a pessoa está no centro das atenções. O número 2 a pessoa também é líder, mas ela lidera de uma forma mais coadjuvante. É mais na questão da cooperação, da ajuda mútua. Quem tem propósito de vida 2 precisa mediar conflitos, precisa mediar coisas. E vamos pegar aí também a nossa energia universal 2, né, gente? Se vocês, a gente fez um evento agora em dezembro, dia 5 de dezembro. Quem não participou, quiser participar, fala ali com o pessoal do Holístico Sem Fronteiras, que tem a aula lá gravada, e a gente falou sobre as energias de 2022. E um número que está muito presente é esse número 2. E o número 2 está convidando todos nós, coletivamente falando, né, a trabalhar essa energia da sensibilidade. Então, quem tem propósito de vida 2 precisa trabalhar as suas emoções, precisa equilibrar as suas emoções, precisa equilibrar os ambientes onde está, né? É muito importante que essa pessoa tenha um olhar mais detalhista para as coisas, né? Que seja mais observadora, que ela enxergue aquilo que os outros não veem. São pessoas que têm uma capacidade muito grande de crescer e ter fama, mas como eu falei para vocês, é uma liderança que às vezes não é tão explícita quanto essa do número 1, mas ela também acontece de alguma forma, porque como são pessoas que sabem mediar conflitos, elas vão provocar união. Então, quem tem propósito, missão de vida, está aqui junto com, que, na verdade, todos, né, todos os números estão trabalhando para a nova era, mas cada um de uma forma diferente. E quem tem propósito de vida 1 vai abrir os caminhos, quem tem propósito de vida 2 vai unir essas pessoas, né? E são pessoas que precisam cuidar com a sua sensibilidade. Por quê? Muitas vezes elas ficam presas naquilo que elas estavam vivenciando e aí perdem as oportunidades, tá? Então, muito cuidado com as suas emoções. Missão de vida 2, são pessoas que vêm para promover a paz. Essas pessoas precisam trabalhar a paciência, tá? Então, o que acontece? Às vezes, eu pego muitos clientes que têm um monte de número 1 e aí tem missão de vida número 2. Pensa que sofrimento quebra essa pessoa, porque ela tem que expressar essa energia da liderança, do fazer acontecer, mas ela tem que aprender como missão de vida a ser coadjuvante em alguns momentos, a ser a pessoa que promove a paz, né? E às vezes não é muito fácil lidar com essa energia, principalmente quem tem números aí, muitos número 1, muito número 8, né? Que são pessoas muito líderes, que gostam de fazer acontecer e tal, e daí ela tem que refriar um pouquinho as suas emoções, né? E promover a paz por onde elas passam, né? Principalmente na família. Então, às vezes, quem tem missão de vida 2 passa por essas situações aí com a família, tendo que ficar sempre, né, mediando alguma coisa, resolvendo situações, enfim. Gente, aqui não entra o número 11, tá? Então, não, quem tem 11, nós vamos falar do 11 lá no final. Não entra aqui, tá? Porque é diferente. A missão de vida e propósito de vida 2 e 11 são diferentes, tá? Depois, o número 3. O 3
é o número da alegria, da autoexpressão, da comunicação, das artes, da beleza, né? Então, assim, são pessoas que possuem grandes talentos. Quando é o número de propósito de vida, ela já traz de berço talento de comunicação, de criação, de profetização. É aquela pessoa que ela sabe falar. Claro que, se esse 3, ele se apresenta no restante do mapa da pessoa, às vezes como um número de desafio, pode ser que a pessoa tenha um propósito de vida 3 e não consiga e colocar para fora todos os dons que ela tem. Porque, às vezes, uma das armadilhas do 3 é, eu estou apegado à imagem que eu crio para as outras pessoas. Então, por isso que quem tem 3 tem que trabalhar muito essa coisa de viver a própria verdade, de seguir o seu coração. Então, o propósito de vida 3 é aquela pessoa que vai trazer alegria por onde ela passa, que ela contagia as outras pessoas, né? Então, ela pode ter talento de escrever, de pintar, sabe? De música, dança, inúmeras coisas que façam com que ela expresse o seu ser. Isso é autoexpressão, é expressar aquilo que está dentro. Então, a pessoa às vezes pode escrever, ela pode se comunicar muito bem. Então, esse número de propósito de vida 3 são pessoas que precisam manifestar isso. Ah, eu tenho esse número de propósito de vida, já aconteceu com clientes que apareceram para mim, mas eu não consigo fazer isso. Você precisa buscar essa ajuda, né, com a inteligência infinita, a consciência universal, porque pode ser que você esteja se sabotando. Né? Por que eu chamei tanta atenção para esse lado espiritual da nossa divindade? Porque muitas vezes a gente não está conseguindo expressar os nossos dons por uma série de coisas. Podem ser questões kármicas, que às vezes a gente já passou por situações em vidas passadas, podem ser coisas ligadas à nossa criação nessa existência. Às vezes você escuta as pessoas, aí você fica com medo, né, de estar no meio ali, ser o centro das atenções. Então, muitos de nós não expressamos os nossos dons por uma autossabotagem, né, e a gente precisa buscar essa ajuda com a verdade do nosso ser, a nossa divindade, para expressar aquilo que a gente veio fazer nessa existência. Por isso que o convite para vocês sempre é: se volte para Deus, se volte para a inteligência universal, para a consciência universal e entre em contato com a sua missão, para que você consiga realmente, verdadeiramente expressar os seus dons, né? Então, principalmente aqui, o 3, ele é uma pessoa que brilha, né? É aquela coisa do palco. E aí, às vezes, eu vejo pessoas com propósito de vida 3 no ostracismo, porque ela não consegue se expor por medo do que as pessoas vão falar. Então, assim, ó, busque essa ajuda espiritual que com certeza você vai conseguir despertar a verdade do seu ser, tá? Missão de vida 3. A pessoa precisa aprender a se comunicar. Ela precisa expressar a sua comunicação, ela vai ter que estar em situações onde ela precise se comunicar. São pessoas que precisam trabalhar também as suas emoções, né? E a sua autoconfiança. Tanto para quem tem propósito e missão de vida 3, precisa trabalhar a autoconfiança. Precisa olhar para o espelho e dizer, sim, eu posso, eu consigo, tá? Essa energia é bem importante. A alegria de viver, são pessoas que elas têm que, sabe, escutar música, elas têm que ser felizes, elas têm que buscar ser felizes. Essa semana até eu fiz um post ali no meu Instagram, né, gente, falando do livro O Poder do Subconsciente, onde ele fala que a gente tem que escolher a felicidade. Então, quem tem missão de vida 3 precisa escolher a felicidade, precisa escolher expressar essa alegria. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas eu tô vivendo, eu tô com depressão, tô passando por vários problemas. Lembre-se, essa é uma situação passageira, não é a verdade do seu ser. Então é importante a gente observar essas coisas, porque às vezes a gente vai pegando um monte de coisa do mundo e a gente vai, sabe, se soterrando todo o nosso potencial, esquecendo que nós somos uma extensão da fonte criadora, se Deus é o criador, nós somos co-criadores, nós temos a capacidade de co-criar a nossa realidade. E quem tem missão de vida 3, que vem do número 21, gente, tem uma força de co-criação absurda.
tá? Quando tem o número 21, mesma coisa no propósito de vida. O 21 é um número muito forte, ligado à trindade divina, né? Então, assim, a chama trina, ele está falando sobre esse poder de cocriação. Quem tem missão de vida que vem do número 12, por exemplo, está falando sobre o poder da profetização. Então, pessoas que são profetas, né? Os profetas da nova era. O que os profetas faziam? Passavam conhecimento adiante. Né? Então, o que os apóstolos faziam? Eles passavam esse conhecimento adiante. Então, é isso que essas pessoas têm que começar a despertar. Então, se você tem propósito ou missão de vida 3, você precisa falar, trabalhar o seu chakra laríngeo aqui. Número 4 é o poder da organização, da materialização. O 4, ele representa tudo que é material. Né? Então lá dentro da Bíblia ele fala, né, que Deus criou o mundo, no quarto dia ele criou, né, a matéria, vamos dizer assim. O 4 é a concretização das coisas, é esse mundo material. Eu vou dizer para vocês assim que esse número 4 me lembra muito o que a gente vive aqui dentro do nosso planeta. Por quê? A gente não consegue enxergar átomos e energia, a não ser quem tenha algum dom nesse sentido ou que desenvolva, porque é uma coisa que a gente também pode desenvolver. Tudo que a gente vê é matéria, só que quando a gente vai lá estudar física quântica e começa a olhar que tudo é onda, a gente começa, meu Deus, a matéria também é onda, e o número 4 representa isso. O propósito de vida de quem tem 4 é ser uma pessoa trabalhadora, cautelosa, aquela pessoa que trabalha com organização, né, com disciplina. Então, assim, são pessoas que precisam ter uma profissão bem definida. Quem tem missão e propósito de vida 4 aqui tem essa coisa muito forte, assim, ó, do trabalho, sabe? O trabalho é quase que uma prioridade para essas pessoas. Então, não que para os outros números não seja, mas para o 4 é quase que uma questão de honra. Então, também precisa tomar cuidado para não ficar pegado demais essa coisa material, porque precisa expandir os seus horizontes aí para esse lado espiritual também, né? E o 4, ele tem um apego muito grande com essa coisa assim do fracasso, do sucesso. Eu quando eu não consegui fazer uma coisa, eu fracassei. Precisa tomar cuidado, precisa trabalhar a resiliência, né? O 4, então, as pessoas que têm propósito de vida 4, elas precisam ser resilientes, elas têm que saber que elas não estão aqui para construir castelos de areia, elas estão aqui para construir coisas sólidas. E quando eu falo isso, é porque às vezes ela vai demorar um pouquinho mais para chegar onde é que ela deseja, mas quando ela chegar lá, a coisa vai estar bem feita, sabe? Então, assim, ó, precisa também trabalhar a questão com a mudança, a dificuldade de lidar com mudança. E as pessoas que têm propósito de vida 4 têm uma facilidade muito grande de prosperar, tá? Principalmente quando se trata com situações ligadas a dinheiro, a bens, essas coisas. Podem prosperar muito porque são pessoas que são resilientes, sabem guardar dinheiro, sabem ter uma organização, sabem se planejar. Ela só tem que saber, né, que a vida material é passageira e que a gente é um espírito vivendo uma experiência terrena e não o contrário, tá? E quem tem missão de vida 4 é uma pessoa que vem para trazer essa energia para os ambientes, ela vem para organizar, para planejar, sabe? Então, sabe aquela coisa assim, ó, quem tem missão de vida 4 chega num lugar que tá um caos, sabe? Um quarto desarrumado, a pessoa que tem missão de vida 4, ela chega lá e ela dá o tom, ela começa a organizar, ela começa a colocar tudo planejado, ela é uma pessoa que tem uma força de intelecto muito grande, ela precisa trabalhar isso, é uma pessoa também que ela tem que saber assim, ó, que ela pode sonhar, mas ela tem que estar com os pés no chão. Então, missão de vida 4 pede para que você faça as coisas, mas que você tenha uma margem de segurança, que você saiba que você pode chegar onde você quer chegar, mas é um tijolinho de cada vez, vamos com calma, né? Então, o 4 pede isso. E aqui não entra o 22, tá? O 22 é outra coisa, tá, gente? Mas são pessoas que vão provocar algum tipo de organização naquele ambiente onde ela tá. Às vezes ela chega num lugar que tá o caos e ela quase enlouquece, para justamente ela trazer essa organização e o planejamento. São pessoas que se dão muito bem trabalhando com coisas ligadas, né, contabilidade, dinheiro, sabe, essas coisas assim mais materiais. Mas uma pessoa que tem missão de vida 4 também pode trabalhar como terapeuta, né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, dentro da numerologia, a gente olha, né, as profissões de acordo com o número de expressão e o número de destino. A gente também pode olhar a missão de vida. Mas todos os números podem exercer qualquer profissão. A diferença é que, como isso vai se manifestar? Eu posso ter um advogado com número 1? Posso. Número 2? Posso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22. Sim. A diferença é que
Cada um vai expressar essa profissão de uma forma diferente. E aí entra a nossa verdade do ser. Todos nós podemos exercer qualquer tipo de profissão. A diferença é que a gente precisa colocar o nosso coração. A gente precisa colocar o nosso ser, a nossa autenticidade nessas profissões. Então, não fiquem com esses pensamentos assim, mas mas meu número é tal, então eu tenho que ser advogado. Ah, mas o meu número é tal, então eu tenho que ser terapeuta. Isso não existe, isso é coisa da nossa cabeça, né? Antes eu vi a Lívia, não sei se ela tá aí, eu fiz curso de registro acástico com a Lívia, para fazer leitura de registro acástico, e assim, ó, isso foi uma das coisas que as pessoas mais pedem nas leituras de registro acástico, né? Qual que é a minha missão? E aí os mestres falam, né, que a pessoa não tem uma missão específica. Agora, se você se coloca a serviço, eles vão te usar. Então, às vezes, a gente tem aquela falsa impressão assim, eu nasci só para fazer tal coisa. Tira isso da sua cabeça, porque isso é uma coisa da nossa mente egóica. Você é um ser ilimitado, uma extensão do Criador, você pode fazer inúmeras coisas. No entanto, lembra que eu falei, se a sua essência é a árvore, né? Então, se a essência da maçã é ser uma maçã, seja uma maçã, aonde você estiver. Vocês entendem? Então, não quer dizer, por exemplo, quando a gente usa essa metáfora, né, das árvores, parece uma coisa assim, eu só posso ser maçã. Não! Se você é uma maçã, você pode ser uma torta de maçã, você pode ser um suco de maçã, você pode fazer uma série de coisas com maçã. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Para que vocês expandam a consciência de vocês e vocês mostrem a essência de quem vocês são, independente da profissão, do caminho, do que vocês estiverem fazendo. Número 5, liberdade. Aqui, o 5 é o número do magnetismo, da mudança, da liberdade, da sexualidade, da sensualidade, né? Essa energia mais expansiva, magnética. Quem tem propósito de vida 5 é uma pessoa que vem buscar a liberdade. São pessoas que não conseguem ficar dentro de um quadrado, elas vêm para se expandir. O 5 é um quebrador de paradigmas. Então, tanto no propósito de vida quanto na missão de vida, são pessoas que vêm para quebrar paradigmas, tá? A diferença é que o propósito de vida é uma coisa que ela vai expressar do ser dela, né? A liberdade, essa variedade, a mudança, essa necessidade do amor, né? O 5 gosta de viver paixões, busca essa coisa das paixões. E aí entra o bom uso da liberdade, porque a gente entende que o 5 também está muito ligado a essas coisas das paixões terrenas, né? E às vezes é aí que a gente se perde. Então, quem tem 5 precisa trabalhar o lado espiritual também, porque ele está ligado à energia do éter livre, né? Ele é o centro dos números, vamos dizer assim. Então, o 5 é quando o 4 concretizou, o 5 é quando tu começa a expandir. A partir do 5, você começa a ir para um caminho mais espiritual, uma coisa um pouco mais livre. Então, quem tem propósito de vida 5 precisa buscar a liberdade, a mudança, a variedade, vai buscar uma vida amorosa mais intensa, mas precisa também equilibrar isso, né? Terá muita facilidade com coisas onde ela lide com o público, né? Mas precisa também aprender a se estabilizar, porque às vezes as pessoas que têm 5 aí, depende a parte do mapa, mas assim, vamos colocar aqui um propósito, ela pode ter uma certa instabilidade na sua vida, uma inconstância com algumas coisas, tá? E depois, quem tem missão de vida. Outra coisa que eu não falei ali, né? Então, o 5 tem que cuidar para não desistir fácil das coisas, porque como é muito dinâmico, 5 é 5 caminhos, tá? Então, quando ele está no número de propósito de vida ou no número de missão de vida, são pessoas que querem fazer coisas muito distintas. É aquele médico que toca numa banda de rock e faz curso de culinária. Tipo assim, coisas que parece que não se cruzam, vamos dizer assim, mas na cabeça do 5 cruza, tá? E aí, o que acontece? Por estar sempre recebendo muito estímulo, às vezes pode ter essa tendência a desistir, a não ser muito persistente em algumas coisas, tá? O 5, quando ele está na missão de vida, é quando a gente precisa aprender a lidar com a liberdade. A gente precisa também ser um quebrador de paradigmas, ou seja, a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos e por onde a gente estiver, a gente vai ser o quebrador de paradigmas. Eu digo assim, eu não sei se vocês já assistiram Game of Thrones, né, que tem lá a Daenerys, e eles falam lá que ela é a quebradora de corrente. É mais ou menos assim, ela tem os dragões lá, e aí quando a coisa não tá, ela taca fogo em tudo. O 5 é mais ou menos isso, gente. Então, assim, ó, é essa energia livre, né? Então precisa saber usar isso de uma forma positiva.
Eu tenho missão de vida 5, tá, gente? Então, assim, eu me sinto muito conectada com esse número, porque eu sou aquela pessoa que eu sempre vou na raiz do negócio, e aí eu faço a pessoa pensar diferente, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, quem tem missão de vida 5, nem sempre vai estar rodeado das mesmas pessoas, porque é como se o universo jogasse assim, agora tu tem que ir lá trabalhar com aquele grupo, agora é com aquele, agora é com aquele, é essa mudança constante. Se a pessoa tem muito número 4 na sua numerologia, às vezes sofre para lidar com essa energia aí da mudança, porque o 5 provoca isso. Quem tem missão e propósito de vida 5, às vezes podem ser levados a morar em diferentes cidades, em diferentes países também, tá? Que traz essa, porque é justamente para aprender a lidar com a energia da liberdade, da mudança e essa quebra de paradigmas aí, tá? A harmonia do número 6. O 6 é o ano universal 6, né, gente? Então, assim, beleza, família, amor, né? Harmonia, equilíbrio. O 6, ele representa aquilo, aquela estrela de Davi, né? Tudo que tá em cima, que tá embaixo, né? Então, o 6 representa muito esse equilíbrio nesse sentido, né? Então, a gente olhar para dentro, saber que o que tá lá fora é um reflexo do que tá dentro. Então, quem tem propósito de vida 6, vem para equilibrar as situações, os ambientes, né? Equilibrar a si mesmo. São pessoas que precisam aprender a lidar com as suas emoções. E elas, a gente fala que é como se fossem as ovelhas holísticas da família, né? Tem muitas pessoas aí que têm propósito de vida 6, que são os holísticos, né? Aqueles que vêm quebrar os paradigmas da família, vamos dizer assim. Por que o quebrar o paradigma? Através da cura, né? Então, o 6 me lembra muito essa energia da constelação familiar, essa coisa assim, ó, eu vou lá, eu me curo e eu disponibilizo essa energia para o todo, tá? Então, assim, essa energia é muito forte, tá? Quem tem propósito de vida 6 tem uma tendência muito grande a ser protegido pelas outras pessoas e, às vezes, pode desenvolver aquela coisa do mártir. Eu estou aqui para salvar, eu sou a super-herói, eu sou a super-heroína, eu quero salvar todo mundo, e a gente precisa lembrar que, primeiro, o outro é uma extensão de mim. Então, eu me curo e eu consigo curar o todo, né? Então, assim, dentro da constelação familiar mesmo se fala, né? Quando um se liberta, ele liberta todo o sistema. Então, o número 6, ele tem que lembrar disso, que ele tem que cuidar dele mesmo para que ele consiga distribuir essa cura para todos. Gente, eu tô assim, ó, com o meu cardíaco muito expandido, o Thiago tá suando aqui. Vocês estão sentindo essa energia? Chegou a cair a internet. Vamos de novo, então. Vamos lá. Eu entro numa empolgação, vocês viram, né, que eu faço o que eu gosto de fazer, né? Porque eu entro numa empolgação que eu chego a ficar... derrubou tudo aqui. Bom, vamos de novo. Então, o que acontece? O número 6, ele fala, então, desse senso de responsabilidade com o todo. Então, como eu falei, assim, quando a gente se cura, é como se a gente fizesse um upload, né, para a consciência universal, para os registros akáshicos, e aí alguém que está precisando daquela cura vai lá e faz o download. Né, é a tal da teoria dos 100 macacos que a gente fala, né, que é o quê? Quando a teoria dos campos morfogênicos, tá? Não sei se alguém já leu sobre isso, mas assim, existe uma história, né, de que o macaco está numa ilha, na verdade foi um experimento científico, né, e aí eles entregavam lá para eles, né, deixavam lá batatas, e eles comiam sempre as batatas sujas. Um dia, uma dessas macaquinhas, ela foi lá e lavou essa batata lá no rio. E aí ela comeu. Aí ela ensinou isso para a mãe. E aí a mãe ensinou e tal. Quando o 100º macaco aprendeu, né, a lavar a batata e comer, lá na outra ilha, onde nunca se teve contato, era uma ilha, tipo assim, no meio do oceano, que não tinha nada, o macaco começou a fazer a mesma coisa, tipo, caiu uma ficha, vocês entendem? Então, tudo isso quer dizer o quê? Que todos nós estamos interligados. Quando a gente acessa, né, uma cura, a gente faz um upload, e aí alguém que precisa vai lá e faz o download daquilo que está precisando. Já aconteceu com vocês, com certeza, de ler um livro, e aí você leu aquele livro e diga, nossa, meu Deus, eu já sabia disso, como que eu sabia disso? Por quê? Porque você já tinha feito esse download aí, né? Agora, quando você lê o livro, você só acessa. Então, aquilo que a gente está acessando aqui, uma pessoa pode estar acessando lá do outro lado do mundo, né? Então, é aquilo que o Carlos Torres falou ali. Por isso que as coisas são atemporais. Mesmo que uma pessoa vá assistir isso aqui, sei lá, daqui um mês, daqui um ano, é tudo atemporal, ela vai poder acessar, né, essa mesma energia, essa mesma egrégora.
Só que, lógico, né, quando a gente está junto aqui, parece que flui mais, mas não, independente do tempo onde vocês acessarem essas aulas, vocês vão ter acesso a essas informações. Então, o 6 lembra muito essa energia. Então, quem tem propósito de vida 6, ele vem justamente para o quê? Para ajudar na coletividade, né? Então, essas pessoas podem entender, não é uma verdade absoluta, porque como eu falei para vocês, ela pode fazer isso, ela pode ser um contador, ela pode trabalhar em coisas muito distintas e ela ter esse papel onde ela passa, que é de ajudar as pessoas, né? É harmonizar esses ambientes, né? É tornar o ambiente mais agradável, é unir as pessoas. E a missão de vida também é desenvolver esse senso de responsabilidade com o coletivo, é entender que você tem um papel nessa sociedade, você estar aqui para servir. E muitas vezes quem tem missão de vida 6 não quer assumir algumas responsabilidades, principalmente com a família, mas você é a ovelha holística dessa família, não é à toa que você nasceu nesse lugar aí, você é a pessoa que vai despertar esse povo aí, vai fazer com que esse sistema comece a realmente funcionar, digamos assim, né? Eu tenho propósito de vida 6, né? Então, muitas vezes, assim, eu vejo que eu tô em situações onde eu preciso trabalhar essa energia do 6 aqui. Então, eu me afinizo bastante com essa energia também, tá? 7, gente, missão de vida 7. A missão do autoconhecimento, da espiritualidade, tá? Propósito de vida 7 é ser o especialista. O 7 representa muito o poder mental, o poder intelectual e a intuição, tá? Então, assim, essas pessoas, elas vêm para ser especialistas, elas vêm para buscar a sua própria verdade, elas são pessoas questionadoras, que vão o tempo todo buscar respostas, são pessoas que elas não vão se contentar com qualquer coisa, elas vão ter essa coisa do lado mais místico, né, que vai se desenvolver, então precisam trabalhar isso também, o lado espiritual, a sua essência, né, são pessoas que muitas vezes são provadas em sua fé. Por quê? Porque como elas são muito racionais, às vezes elas não acessam esse lado do sentir, do sutil, porque Deus não é visível, né? É aquilo que a gente falou até agora há pouco ali, então tudo é uma onda, tem coisas que a gente não vê, e às vezes quem tem 7 tem uma tendência de querer ver para crer, né? Não estou dizendo que é uma regra, tá, gente? Mas às vezes pode acontecer, então essas pessoas são testadas na sua fé, né? Então, assim, são pessoas que precisam de introspecção, precisam se interiorizar, precisam meditar, precisam olhar para si mesmas, tem que estudar autoconhecimento, tem que ler livros, tem que se aperfeiçoar, mas tem que tomar muito cuidado, que é uma armadilha do 7, que é se estimular, pegar, comprar 50 livros e não ler nenhum, ler 3 páginas de cada um e não terminar nunca. Então, às vezes, pode acontecer com quem tem propósito de 7 na numerologia ou até propósito de vida. E a missão de vida 7 é uma missão espiritual, né? Buscar o que está oculto, buscar os mistérios da vida e levar isso adiante, né? Levar esse conhecimento. Nesse livro que eu mostrei para vocês aqui antes, né? O Antigo Segredo da Flor da Vida, esse é um livro, tá, gente, que ele tem muitos fatos científicos, tem muita coisa também que é mais intuitiva, e ele fala uma coisa que é muito importante já no início do livro, né? Tem muitas coisas que ele canalizou nesse livro. E aí ele diz o seguinte, que os anjos disseram para eles que tudo aquilo que ele aprende, ele tem que passar adiante. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? Tem muita gente que aprende muita coisa, que estuda muita coisa e faz o quê? Fica enchendo o hardware aqui, né? A cabeça de informação e não bota para fora. Você nunca vai ir para um próximo nível de consciência se você não passar o conhecimento adiante. Você não precisa se tornar um youtuber amanhã, você não precisa ser um palestrante se você não quiser, mas você tem que, de alguma forma, ensinar as coisas que você sabe. Né? E aí o que acontece? Às vezes tem gente que estuda muito, estuda e não passa o conhecimento adiante, aí a pessoa fica no mesmo nível. Para você ir para um próximo nível, você precisa esvaziar. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. Para quem tem 7, para quem tem 9, para quem tem 11, para quem tem 22, o hardware tá cheio, tu vai ter que comprar é a mesma coisa com o computador. O computador tá cheio, o que a gente faz? A gente compra um HD externo. A nossa mente é aquilo, a gente tem que fazer o upload, tem que passar o conhecimento adiante. Então, você não precisa querer trabalhar com isso, mas, de alguma forma, você pode, daqui a um pouco, criar um grupo de estudo, você pode incentivar um amigo, você pode ensinar para outras pessoas. A gente tem que passar o nosso conhecimento adiante. Quem tem 7 tem a obrigação de fazer isso,
tá? É um trabalho de autoconhecimento, buscar a resposta e passar isso para os outros também. Pode até escutar as outras pessoas, mas precisa tomar as decisões por si mesmo, tá? Isso é para qualquer número, na verdade, mas cada um vai canalizar isso de uma forma, e quem tem 7 é muito questionador, então precisa encontrar sua própria verdade, tá? As lições aqui são totalmente espirituais e intuitivas, tá? Tanto quem tem propósito, quem tem missão de vida 7, tem uma busca maior, né, dessa energia. 8, tá, gente? O 8, ele representa o poder, a justiça, a ética, o equilíbrio cósmico. O 8 é formato infinito, né? Tudo que vai, volta, tá? Então, ele é o guardião da lei do karma, tá? Então, o propósito de vida de quem tem 8 é mediar, é equilibrar, é ter discernimento, é avaliar as coisas, né? Planejar, organizar, tá? Então, assim, são pessoas que podem atrair muitas outras pessoas que vão trazer facilidades materiais, relacionamentos bons de negócio, né? Sociedade. São pessoas que têm uma capacidade também de daqui um pouco ser um executivo, de estar à frente de grandes empresas, de multinacionais, de ter o seu próprio negócio, enfim, são pessoas que têm esse lado aí, tá? Então, o que precisa para quem tem 8? O equilíbrio do material com o espiritual. E outra coisa, como o 8 representa o poder, quando a gente fala de poder, no nosso planeta, o poder é muito distorcido, né? Porque o poder está muito ligado a essa coisa de imposição e da manipulação. Mas aqui ele está falando de poder interior. Quando a pessoa que tem propósito, missão de vida, ou 8 em alguma outra parte da numerologia, assume o seu poder, essa pessoa, tem poderes ilimitados. Ela tem capacidades ilimitadas de fazer coisas para o bem coletivo, tá? E assim, a missão de vida 8 é aprender a lidar de maneira positiva, né, com esse mundo material, com o poder. Então, o que acontece? Às vezes, quem tem missão de vida 8 está à frente de um negócio, está liderando alguma coisa, né? Tem essa capacidade de agir em prol do bem maior, né? São pessoas que vão buscar liderar no sentido de realmente contribuir, tá? Mas, se a pessoa tiver em desequilíbrio, ela pode ir para manipulação. Então, tem que observar isso, tá? São pessoas que têm capacidade de construir grandes impérios comerciais, mas elas não podem sucumbir ao poder, porque daí a coisa fica complicada, né? Ação e reação. 8 é o guardião da lei do karma, tudo que vai e volta. Então, assim como constrói castelo de areia, ele vai desmoronar, né? Então, tem que cuidar bastante com essa energia aí. O 9, gente, o 9 são os humanitários, né? É uma energia de contemplação, de sabedoria, finalização, né? Por que finalização? Porque o 9 representa a finalização de um ciclo. Se ele está no teu número de propósito de vida e de missão de vida, provavelmente, aí tem que ver também o teu número de destino, mas muito provavelmente você está num processo, finalização de um processo evolutivo. Tá? De um momento onde você precisa passar por algo, é aquela coisa, é quando a vida vai lá e aplica a prova para ver se o aluno tá sabendo, né? Então, na escola é assim, a gente vai lá, aprende conteúdo e tal, não sei o que, daí o professor chega lá, ó, tal dia tem prova. Então, o 9 é mais ou menos isso. Vai passar por essas provações, né, para ir para o próximo nível, senão não consegue sair desse próximo nível. Então, assim, são pessoas muito humanitárias, muito mestres, que conseguem estar com outras pessoas, né? São pessoas que elas têm um papel de ensinar. Lembra do que eu falei lá do 7? O 7 ainda pode estar assim, ó, ele um grupo de amigos, 2, 3 pessoas e tal. O 9 já começa uma outra missão com o coletivo. O 9 são muitas pessoas, né? Então, assim, geralmente quem tem propósito, missão de vida 9, são pessoas que vão trabalhar com várias, né? Não é só com uma ou duas, às vezes são professores, às vezes vai ser um palestrante, mas as áreas onde eles estiverem, eles vão estar manifestando essa energia, tá? O que eles precisam trabalhar é essa coisa de medo de se expor, a timidez, tá? Então tem que cuidar com essa energia aí. Quanto mais buscar ajuda espiritual, mais essas pessoas vão prosperar de alguma forma, né? Tem que despertar a sua verdade interior, precisam ser questionadores, né? E quando questionar, eles têm que consultar a si mesmo. O 7 é aquele que vai lá procurar no livro, né? A resposta. Ok? Porque faz parte dessa energia do 7. O 9, ele tem que ler no livro e depois, será que isso aqui faz sentido para mim? O que a minha sabedoria quer dizer? O 7 também, mas o 9 é muito mais forte, porque o 9 é como se, sabe aquela história assim que
às vezes tu vai lá numa aldeia de pescadores, um lugar isolado, e tu vai conversar com aquela pessoa, ela não tem nem estudo, mas ela tem muita sabedoria. É isso, essa energia do 9. É aquelas pessoas que elas têm uma sabedoria nata em si mesmas, elas podem nunca ter estudado nada, mas elas têm muita sabedoria, elas têm que cultivar isso. Por isso esse lado também de questionar, porque às vezes tem algumas pessoas que têm 9 que tem um pouquinho de preguiça, né, de pesquisar, de ir atrás, e precisa, tá? Missão de vida 9, são pessoas que vieram para desenvolver a compaixão com o coletivo, que vem trazer essa energia para o coletivo, são pessoas que vão contribuir na formação dessa nova era nesse sentido, né, de contribuir na vida de outras pessoas, tá? Então, são pessoas idealistas, elas precisam se sentir úteis na vida de alguém, só que elas têm que tomar cuidado para também, de novo, o que acontece lá com o 6, né, que o 9, às vezes, acontece isso também. Eu tô aqui para salvar todo mundo, e você não tá aqui para salvar ninguém, você tá aqui para expandir a sua consciência e, por extensão, por exemplo, né, você contribuir para o coletivo. Então, quando a gente fala isso, parece um pensamento egoísta, mas, na verdade, lembra aquilo que eu falei antes, ali, que lá do número 6, que quando a gente faz uma cura, a gente faz um upload e alguém pode fazer o download? É isso. Porque se a gente fica o tempo todo tentando salvar os outros, o que acontece? A gente não se trabalha. E aí, gente, nós não evoluímos e ninguém evolui. Vocês já pararam para pensar se os nossos mestres, os nossos guias e mentores ficassem esperando, né, a nossa evolução para eles ascensionarem? A gente ia estar ferrado. Vamos falar bem a real? Por quê? Porque tem muita gente aqui no planeta e a gente, às vezes, resiste, né? A gente está muito nessa coisa do ego e a gente tem coisas para trabalhar e soltar, né? Então, é trabalhar com paixão. E por isso, às vezes, pode passar por provações. Mas não é que vai ficar no sofrimento, tá, gente? Porque toda aprovação e desafio é o ponto de vista. 5 pessoas podem passar por uma mesma coisa. E cada uma delas tem uma forma de lidar com aquilo. Então, é isso, tá? Não quer dizer que a minha vida vai ser um sofrimento, meu Deus do céu, não sei o quê. Não é isso, gente. É o quê? Porque eu estou fazendo a prova porque eu tenho bagagem para isso, porque eu estudei para isso. Então, Então, a gente vai acabar passando por isso aí também. E recebendo muita ajuda espiritual, tá? Quem tem missão de vida 11, o 11 é o idealismo, o despertar, a liderança. Tanto propósito quanto missão de vida. Já digo para vocês, são pessoas que vieram para trabalhar para construir a nova era. São pessoas que nasceram para ser mestres de si mesmas. Lembra que o 1 abre caminhos? O 11 é mais ou menos assim. O 1 ele vai abrindo caminho sozinho. O 11 ele abre o caminho com foice, com um monte de gente atrás. Então, são pessoas que vieram para ser mestres servidoras. Elas têm um papel dentro da nossa sociedade de contribuir para o despertar de consciência. Tá? Então, assim, são pessoas que já viveram vidas, né, onde tem muita bagagem espiritual, muito conhecimento e tem que começar a passar esse conhecimento adiante. Tá? Então, assim, quem tem 11 não dá para fugir da raia, tá, gente? É uma missão, tanto 9, 11 e 22 são missões que vão exigir um pouco mais da gente, mas também a gente recebe ajuda espiritual. É como se você fosse um farol de luz e aí você vai atrair aí as pessoas, tá? Então, assim, existe também um lado mais detalhista, mais artístico, né? Tem que desenvolver a sua intuição, quem tem missão e propósito de vida 11, tá? E a missão de vida 11, ela vai exigir um pouco mais ainda da pessoa, no sentido de ela ter que realmente se desenvolver e seguir um caminho, né? Para que ela seja exemplo para outros. O 11, ele me lembra muito uma energia do Mestre Jesus, né? O que acontecia? Ele chegava lá e dizia assim, ó, estou indo para lá, quem vem comigo? É mais ou menos assim essa energia do 11, né? É uma contribuição para o coletivo, é ver essa energia da nova era. Então, é aquela coisa, né? A gente começa a ver 11, 11, 11, 11, é o chamado do despertar espiritual. Cai o véu, né? Então, vem aqui para desenvolver esses dons, né, espirituais. Gente, quem tem 11, às vezes, fica com medo dessas coisas. Não tenham medo. Essa é a verdade do seu ser. Você só está expressando, isso está disponível para todas as pessoas, mas você tem um papel nessa sociedade nesse momento. Então, você precisa se mostrar, você não pode fugir da raia, digamos assim, né? Tem que fazer o seu papel. E você não precisa, amanhã, ter 1 milhão de pessoas para falar. Às vezes é uma palavra, é uma pessoa. A gente não tem noção do quanto o nosso trabalho impacta outras pessoas.
né? E às vezes não é só o trabalho, é uma palavra que você falou para um colega de trabalho que deixou o dia dele melhor, consequentemente isso reverberou para a família dele, talvez aquilo que você falou para aquela pessoa ele vai multiplicar para outras pessoas. Então, assim, começa pequeno, faz a sua parte, que isso vai tomar a proporção que tiver que tomar no momento que tiver que tomar. Então, assim, quem tem 11, né, principalmente quem tem 11, às vezes fica com medo de assumir esse papel, né, de tipo assim, vou abrir um canal no Instagram e vou começar a falar sobre espiritualidade. Mas vai ter uma pessoa só assistindo. Não tem problema. Essa uma pessoa é o que precisa te escutar nesse momento. Quem está aqui agora é quem precisava me escutar. Então, a gente tem que ter essa verdade do nosso ser, a gente tem que agir nessa empolgação de saber que a gente está fazendo o nosso papel. Que resultado isso vai trazer, só a consciência universal sabe, tá? E o 22, gente, são as pessoas que têm a missão de materializar coisas para o bem maior. Tá? Então, são pessoas que elas vêm para materializar o propósito de vida, né? Os seus sonhos, né? Contribuir para a sua vida. São pessoas que vão poder prosperar muito. Lembra que eu falei para vocês da energia do diplomata? O 22 lembra muito isso também, a energia do diplomata, né? Que está em diferentes países fazendo papéis. Muita gente nem sabe quem que é o diplomata do país, mas esse cara está lá cumprindo um papel, né? Às vezes mediando questões de guerra. Então, o 22 faz isso, coisas para a construção universal. Quem tem 22 não pode sucumbir ao poder. Vou dizer que assim, o preço é alto. Quem tem 8 é energia de poder. Só que o 8 ainda não é a energia mais elevada do 22. Por quê? O 22 são pessoas que já viveram muitas experiências e têm bagagens, e é aquela coisa. Quanto mais se sabe, mais será cobrado. Mas não é motivo de medo, gente. É só a gente assumir o nosso papel e entender que a gente recebe ajuda espiritual. Então, são pessoas que às vezes estão em cargos muito importantes, CEOs de empresa, são pessoas que às vezes elas podem começar uma coisa pequena e aquilo vai crescer, né? A missão de vida 22 também é aquela capacidade de construir coisa. Então, quem tem 22 nunca vai ser pequeno, as coisas vão ser sempre grandes, elas vão se expandir, né? E normalmente são pessoas que têm uma capacidade de ser bem-sucedidas em qualquer coisa que elas colocam à mão. Mas elas precisam buscar essa ajuda espiritual, porque elas têm que desenvolver também esse lado da clarividência, da intuição, né, que também vem do número 11. Vou dizer para vocês assim, que a missão 22 não é muito fácil, não é todo mundo que consegue cumprir, mas é como eu falei antes, se a gente busca ajuda espiritual, se a gente intenciona que a gente receba essa ajuda, a gente consegue cumprir todo e qualquer papel nessa existência. Né? O que acontece é que às vezes a gente acha que a gente está aqui sozinho, né? Eu sempre falo ali no meu Instagram e nas minhas palestras, não importa se você é contador, se você varre rua, se você intencionar, olha, preciso de ajuda espiritual, você sempre vai receber, existe uma equipe espiritual em cada parte onde a gente está, em cada área, não importa o que você faça. Então, a gente tem que buscar a espiritualidade, porque a espiritualidade, gente, ela é sutil, tá? Ela sussurra, ela não grita. Quem grita somos nós, quem grita é sombras. As sombras fazem as coisas pela imposição. A espiritualidade do bem, da luz, não faz assim. É sussurrado, é sutil. Olha só, tu tem que ir por esse caminho. Tu não quer ir? Tá tudo bem, livre-arbítrio. Um mestre e um mentor nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Só que eles vão dar os puxão de orelha deles. Mas a escolha é sempre nossa, tá bom? Então, assim, uma coisa que vocês têm que levar para a vida de vocês. A numerologia mostra tendências e inclinações, mas ela não está determinando nada, né? Então, assim, vocês têm que se conectar com a verdade do ser de vocês. Não podem ficar... Eu fiz um mapa esses dias e daí a gente falou sobre desafios kármicos, daí a pessoa foi ler na internet sobre desafio kármico e viu um monte de besteira e viagem lá, e eu falei para ela, ó, primeira coisa, cuidado com o que está na internet. Porque tem gente que quer meter medo na gente e a gente tem que entender que nós somos co-criadores, nós somos uma extensão do Criador, a gente tem poder. Então, as ferramentas, elas têm que ser ancoradores na nossa vida e não essa coisa de ficar puxando a gente para baixo, né? Então, assim, outra dica que eu dou para vocês é peguem esse número de propósito e missão de vida e façam a conexão com os outros números do mapa de vocês, tá? Então, a numerologia é uma ferramenta maravilhosa, muito poderosa, mas ela sozinha não faz nada. Quem faz é você. Você, em posse dos seus números, você assume esse poder na sua vida. E aí as coisas só vão fluir, tá bom? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu tenho
isso muito como uma verdade. Não existe evolução no ego. A gente não evolui no ego. A evolução que a gente pode viver nessa vida é expandir a nossa consciência para a verdade do nosso ser, que a gente é um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena. E essa é a nossa verdadeira missão, que é despertar para a verdade do nosso ser, expressar a nossa divindade nesse mundo, né? E todos os caminhos que a gente escolher, as profissões, as coisas que a gente fizer, estão me levando a isso. São expressões dessa divindade, de formas diferentes, né? Então, assim, escutem o coração de vocês, porque ele é a bússola que vocês têm que sempre lembrar. E aí, Letícia, show de bola, Olá. Não, muito bom, muito bom. Letícia, realmente, eu fiz um mapa com ela, né? Deu um livro, né, Letícia? Acho mais 90 páginas. Um livro, o Leandro é a família toda, né? A Aline, a Hanna a Ana Liz também, já com 3 meses aqui, fez um super mapa. Gente, olha, eu fiz a leitura de registro acástico da Hanna Liz. Ai, foi muito lindo. Nossa, foi maravilhoso. E depois o mapa dela também. É muito legal esse trabalho com bebês aí. Fico lisonjeada, assim, e eu quero dizer para vocês, assim, ó, que tudo é uma extensão. Se vocês veem isso em mim, é porque está em vocês, e a gente é um espelho, e sou muito grata por esse momento aí. Sim, muito bom. A gente passa por desafios? Sim, mas também não é por acaso que a gente está aqui. A gente escolheu todo mundo aqui em egrégora, estar aqui encarnando nessa fase, vamos dizer assim, para contribuir nesse despertar. E todos nós somos uma semente. Né? Eu gosto sempre daquela parábola de Jesus, né? Que ele falava do semeador, né? Então ele semeia a semente e se ela cair em terra boa, ela vai frutificar. Então que nós sejamos essa terra boa, né? Que a gente passe adiante o que há de bom, o que há de feliz, de alegre, né? Claro que tem os desafios, a gente está vivendo uma pandemia, desafios coletivos, a gente tem que acordar para essas coisas e esses livros vão trazer essa expansão de consciência sem que vocês fiquem numa vibração de medo. Porque se a gente entra na vibração do medo, a gente baixa a nossa frequência e a gente fica suscetível a ataques espirituais e todo tipo de coisa. Então, a gente tem que se manter consciente, né? Não é com medo, é consciente. Estar em egrégora, participar de um evento desses, como eu falei antes, né? É a parábola do semeador, né? A gente está plantando as sementes, que vocês sejam a terra boa, que vocês frutifiquem isso em vocês, e a família de vocês vai ser uma consequência. A gente não tem que tentar acordar as pessoas de qualquer forma, a gente tem que despertar a nós mesmos. E um evento desses provoca esse tipo de coisa, porque faz a gente refletir, cada palestrante vai trazer um ponto de vista de uma coisa diferente, vai expandir a nossa consciência, vai nos conectar aos downloads de informação que a gente precisa. Tem muita coisa aqui que a gente vai aprender que a gente não entende no primeiro momento. E aí se conectem com a consciência universal e recebam toda essa energia de amor e expansão, né? Que eu falei ali antes, que eu estava com o chakra cardíaco bem expandido, então espero que vocês tenham recebido aí toda essa energia de amor que vem de mim, do Leandro, da equipe, de todas as pessoas que estarão presentes, inclusive a equipe espiritual que está ancorando o nosso trabalho. Exatamente. Poxa, muita gratidão, Letícia.